Como vocês estão vendo, nós vamos dar sequência na série Somente pelo Espírito. E assim, geralmente as séries de mensagens aqui na Multi, elas duram 3 ou 4 celebrações, 3 ou 4 domingos. E como a gente não encerrou essa série na última celebração, e nós não pretendemos encerrar essa série nessa celebração, eu queria que você se atentasse para essa jornada e ponderasse a possibilidade de que, de fato, ela é muito especial. Ponderasse a possibilidade de perceber que nesse tempo e nesse momento essa série tem se encaixado na nossa realidade e ministrado nos nossos corações. Certo? Vocês estão acordados? E aí, se você, como eu, na última celebração, fritou ouvindo o pastor João pregar, se você foi impactado, se você olhou para aquilo que ele ministrou a partir de Atos capítulo 3 e pensou, uau, que noite especial. E se você, assim como eu estava vendo as reações, eu estava lá na bateria no final do sermão, e eu estava olhando para o auditório, e o João mexendo aqui num cubo mágico, falei, mano, onde é que isso vai dar? De repente sobe o Góis, e aí o Góis pega o cubo mágico enquanto o João está pregando, e a galera toda assim, tipo, o que vai acontecer? E de repente, quando o João está terminando de fazer a aplicação, o Góis levanta o cubo mágico, e todo mundo... Foi muito especial, porque a aplicação que o João trouxe no capítulo 3, usando o cubo mágico, foi uma aplicação fiel. E eu creio que Deus deu a ele essa criatividade, para que a gente entendesse, para que a gente pudesse discernir o valor dessa jornada, dessa série que nós estamos trilhando. Posso confessar uma coisa? Lá atrás, antes de eu descer para a bateria, eu estava escutando o sermão e eu pensei assim, cara, eu acho que a gente deve encerrar a série, irmão. Já deu. Foi muito massa. E talvez você pensou isso também, tipo, nossa, o que pode vir depois do capítulo 3? Sem obviedade, o capítulo 4 é óbvio, mas o que pode vir depois dessa mensagem que despertou tanto o nosso coração, nos inspirou a confiar mais em Jesus e a caminhar de uma maneira mais consciente diante das oportunidades? O que poderia vir depois da ilustração do cubo mágico? Meu sabre de luz já foi, irmão. E eu fiquei pensando isso. E eu preciso te dizer uma coisa. Durante a semana, eu e o João, a gente se reuniu, a gente conversou rapidamente sobre algumas coisas, eu compartilhei um pouco da perspectiva daquilo que a gente estava planejando, perguntei para ele algumas coisas, e a dúvida era, e aí, a gente encerra essa série e vai para um outro tema, e deixa os grupos pequenos continuarem, maturando, refletindo sobre o Espírito Santo, e a gente chegou a uma conclusão óbvia, ainda tem mais. Ainda tem mais, e não só isso, é óbvio que tem uma sequência, mas essa sequência ela é fundamental para a nossa jornada, ela é fundamental para que a gente possa amadurecer um pouco mais hoje, ela é fundamental para que a gente possa ser encorajado a continuar avançando de uma maneira sustentável, independente das circunstâncias. Vocês estão comigo? E a gente precisa do capítulo 4 de Atos. O capítulo 3 foi extraordinário, mas a gente precisa do capítulo 4 para a nossa consciência hoje ser um pouco mais expandida, para a gente sair daqui um pouco mais maduros, entendendo um pouco melhor o que significa esse negócio de colocar a fé em Jesus, e chamar Jesus de Senhor, e sair por aí vivendo e compartilhando a fé de maneira autêntica. A gente precisa de mais maturação, de mais consciência, e é isso que o capítulo 4 vai nos oferecer. A gente não pretende cobrir os 28 capítulos de Atos. Essa é a primeira temporada da série Somente pelo Espírito. Quem sabe no ano que vem a gente volta para Atos em algum momento e a gente continua essa jornada. Mas conversando com o João, a gente teve essa convicção. A gente não pode interromper a série no capítulo 3, porque o capítulo 4 está diretamente conectado, são capítulos interdependentes. No capítulo 3 a gente vê a cura espetacular de um homem que estava aleijado há 40 anos, um homem aleijado de nascença. E aí o João ele enfatizou que Pedro e João, conscientes
do poder, da presença de Deus, eles abraçam uma oportunidade, certo? Uma grande oportunidade. Essa foi a palavra-chave da última mensagem. Mas, quando a gente olhar para o capítulo 4, a gente vai perceber que não foi só uma grande oportunidade que foi gerada. Uma grande consequência também foi gerada. Então guarda isso, uma grande oportunidade. Pedro e João abraçaram uma grande oportunidade, mas na sequência será revelada uma grande consequência. Fala comigo, consequência. Vamos lá, de novo. Consequência. Uma consequência. E essa consequência vai revelar para a gente uma nova marca da igreja. Então, uma grande oportunidade, uma grande consequência, e aí a gente vai ter a revelação de uma grande marca da igreja naquele primeiro período. E eu falei na primeira mensagem que as marcas, elas são muito importantes. A gente não é convidado a ler Atos dos Apóstolos pensando assim, nossa, quantas marcas, quantas características fantásticas, extraordinárias essa igreja, cara, desfrutou, cultivou, uau, e a gente contempla, a gente se maravilha e a gente volta para a nossa rotina. Existem muitas descrições ali de marcas que precisam ser absorvidas por nós, internalizadas, é uma espécie de grande vitrine que mostra assim, olha, uma igreja cheia do Espírito Santo, um grupo de pessoas que colocou a fé em Jesus, precisa se parecer com isso aqui, é uma grande vitrine. E no capítulo 4, a grande consequência que a gente vai ver, vai revelar essa grande marca. Então o capítulo 3 e o capítulo 4 estão totalmente entrelaçados. E por sinal, a grande consequência e a grande marca, elas estão diretamente relacionadas com dinâmicas da nossa vida, de segunda a segunda-feira, de domingo a domingo, espelham dinâmicas que a gente experimenta todo dia, demandas reais de capacitação. A gente viu que o Espírito Santo é Deus, e que quando Deus habita em nós, a gente entende que nós pertencemos a Deus por meio da fé em Jesus, e mais do que pertencimento, essa santa presença, essa relação íntima gera capacitação, e a gente precisa entender quais são as demandas reais no nosso dia, para que a gente possa compreender com mais maturidade que tipo de capacitação nós precisamos, para viver uma vida que carrega essas marcas da igreja em Atos. E é por isso que eu realmente acredito que a mensagem de hoje é extremamente relevante, é extremamente prática num nível pessoal para cada um de vocês, assim como foi para mim no momento que eu estava preparando o sermão. Eu realmente acredito que essa mensagem ela é extremamente prática para todo mundo, num nível mais profundo, no aspecto pessoal, no aspecto comunitário, esse grupo de pessoas que está se reunindo em nome de Jesus. E a minha expectativa é que hoje a gente possa sair daqui mais capacitado, mais maduros. Faz sentido? E diante de tudo que está em jogo, nessa mensagem, de maneira específica, eu decidi fazer algo que eu geralmente não faço antes das mensagens. Antes que você se assuste, eu só vou colocar um aviso antes da mensagem, mas um aviso muito pessoal. Eu queria trazer um alerta, e eu queria abrir o meu coração como pastor da Multi. Vocês me permitem fazer isso? Um momento entre nós aqui, eu preciso abrir o meu coração. Preciso abrir meu coração porque nessa noite eu acredito que alguns entre nós podem passar por um tipo de tentação específica durante a mensagem. À medida que a gente olhar para o capítulo 4 e a gente olhar e contemplar as aplicações do texto, não as aplicações do Tiago, as aplicações do texto, eu acredito que alguns de nós podem ser tentados de uma maneira muito específica. Porque nos últimos 15, 20 dias aconteceu um movimento espontâneo. A gente está caminhando nessa série somente pelo Espírito, nos grupos pequenos também a gente está falando sobre esse assunto, e pessoas começaram a procurar a mim, ao João, gente da linha de frente, e abrir o coração, colocar para fora alguns pecados, confessar algumas coisas e pedir ajuda. No meio dessa movimentação houve também alguns desabafos, pessoas que começaram a colocar para fora alguns cansaços,
relacionados à jornada de fé de maneira geral, mas também com relação à igreja. Foi algo espontâneo. E no meio de todo esse movimento, enquanto eu estava estudando Atos capítulo 4, alguns dos diálogos ficavam no meu coração, na minha cabeça. E eu pensava, qual é a chance do texto dessa semana estar diretamente ligado com o anseio de várias pessoas, com a confissão de várias pessoas, com os desabafos de várias pessoas. E enquanto eu pensava isso, eu comecei a ser tentado. Eu pensava na tentação que seria, talvez, uma realidade entre nós hoje, e eu também comecei a ser tentado. Eu pensava assim, cara, o que vão pensar de mim se eu pregar o que eu tenho que pregar? O que vão pensar do planejamento dessa série de mensagens? Se de repente as pessoas começarem a conectar alguns pontos em relação àquilo que nós conversamos, em relação a esses ambientes seguros de confidencialidade em que essas conversas rolaram, será que vão imaginar, cara, eu não acredito nisso. O Tiago trouxe algumas coisas que eu abri e tentou resolver no púlpito. E eu sei que no meio do movimento evangélico existem alguns cansaços e feridas no meio da igreja, porque isso às vezes acontece. Mas de maneira íntegra, debaixo de um santo temor, cara, eu preciso dizer para você, essa série está planejada há pelo menos 2 meses. Apesar da gente ter mudado o rumo do que a gente iria tratar, essa é uma série sequencial. E eu pensava, Deus me ajuda a pregar esse texto, não na carne, mas no espírito, para que eu não confunda as coisas e para que ninguém confunda as coisas. E aí, eu cheguei a uma conclusão: humanamente seria impossível prever um movimento espontâneo. E só para vocês terem uma noção, antes, saindo do ensaio ontem, eu ainda tive conversas nesse sentido, que se relacionam com Atos capítulo 4. E eu estou aqui debaixo de um temor, cara. Eu creio que além do nosso planejamento, eu, João, cara, eu acredito que o Espírito Santo está no meio de tudo isso aqui, ele está trabalhando entre nós. E eu quero orar para que o nosso coração esteja aberto, para a gente não receber indiretas do Tiago, ou confundir a voz doce do Espírito Santo com a voz do pastor Tiago. Vocês aceitam esse desafio, a gente orar? Para que haja um rio fluindo direto do trono de Deus, e que eu possa aplicar esse texto, cara, com temor, com amor. Deixa eu abrir um parênteses. Se você está aqui pela primeira vez, está pensando assim, nossa, mas eu não abri meu coração, então esse texto não tem nada a ver comigo. Capítulo 4 de Atos tem um potencial muito grande de expandir o teu entendimento do que significa seguir Jesus, do que significa viver e compartilhar a fé em Jesus. E mais do que isso, pode obstruir, sabe, abrir caminho, abrir caminho. Se tem entulhos no meio da tua jornada, da tua vida, e a forma como você enxerga a igreja, talvez como você enxerga ela por causa daquilo que você viu na TV ou na internet, eu quero que você tenha uma vitrine hoje mais clara do que significa ser igreja, do que significa colocar a fé em Jesus, e você veja esse contraste e se pergunte, uau, será que eu posso viver desse jeito também? Deus, a gente está aqui junto, e a gente vai abrir a palavra, a gente vai olhar para Atos capítulo 4, e eu peço, por favor, me conduz. Eu oro, não só me conduz, mas conduz os pensamentos e abra os corações daqueles que estão aqui comigo e que vão olhar para o mesmo texto que eu, para que direções sejam estabelecidas, realinhamentos sejam estabelecidos, respostas sejam concedidas, e novo fôlego possa ser concedido à nossa igreja. No nome de Jesus, queria que você repetisse comigo, estamos com o coração aberto. Vamos lá? Estamos com o coração aberto. E antes de eu ir para o texto, já que o capítulo 3 está interligado com o capítulo 4, eu preciso fazer uma breve recapitulação, mas eu prometo que eu vou ser breve. Primeiro, num contexto mais amplo, eu falei para vocês que Atos dos Apóstolos é praticamente a segunda temporada daquilo que Lucas registrou no evangelho dele.
no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Primeiro, no Evangelho de Lucas, a gente tem a descrição da vida e do ministério de Jesus, tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele falou, tudo aquilo que Ele performou, capacitado pelo Espírito Santo. E aí, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Ele passa o bastão para um grupo de pessoas, para 120 pessoas improváveis, e a gente vê não uma interrupção, a gente vê um avanço. Então em Atos a gente tem uma sequência. Agora a gente não está vendo a vida de Jesus, o ministério de Jesus e os ensinos de Jesus, a gente está vendo um grupo de pessoas improváveis, a vida dessas pessoas e o movimento dessas pessoas continuando o que Jesus fez, vivendo como Jesus, vivendo por Jesus, e coisas ao entorno desse grupo de pessoas confirmando realmente Jesus está vivo. Então a gente vê esse paralelo, e aí isso só é possível porque Jesus tinha feito uma promessa que foi cumprida, o Espírito Santo foi derramado, e aí nesse momento as pessoas passam a viver um novo tipo de relacionamento com Deus, não só contemplando Deus nas coisas criadas, mas experimentando uma reconexão e o próprio Deus habitando no coração de homens e mulheres imperfeitas e pecadoras, mas que colocaram a fé em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram cheias de Deus. E a gente vê esse movimento, e aí a partir desse movimento a gente contempla as pessoas como evidências, não prédios, não coisas, não recursos, mas pessoas. Pessoas como evidências, como testemunhas de que Jesus de fato não está morto. E é isso que a gente está vendo desde o início da série. Esse movimento de gente se encontrando com Deus e Deus reconectando essas pessoas por meio da fé em Jesus e capacitando essas pessoas para viver como Jesus. Então não é só uma relação de contemplação e de intimidade, é uma relação de propósito, de identidade nova sendo construída e de ações novas sendo estabelecidas. E aí no capítulo 3 de Atos, o que o João pregou envolve a primeira grande cura. Jesus, depois de ter subido aos céus, Ele deixa esse grupo de pessoas responsáveis pela missão, pela condução da missão, de pregar o Evangelho para todo mundo, batizar as pessoas, ensinar as pessoas a guardar o que Jesus tinha ensinado, e no meio de tudo isso, os milagres não pararam. A ausência de Jesus fisicamente, mas a presença e a aprovação de Deus no meio da igreja, gerava oportunidades como a de Atos capítulo 3, a grande cura, um grande milagre na proporção daquilo que Jesus tinha feito durante seu ministério, agora performado por homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito Santo. E aí Pedro e João nesse processo estavam num dia comum, indo para o templo orar, e sabe o que me chama muito a atenção? Provavelmente Jesus passou por esse homem aleijado várias vezes enquanto ele estava caminhando, indo ao templo, ensinando, e Jesus não curou esse homem. O texto diz que esse homem permanecia na porta do templo há muito tempo, e Jesus soberanamente Ele espera e Ele delega. Isso é tão especial, saber que Jesus deseja fazer algo através de nós também. E Ele usa Pedro e João para performar esse milagre. E ali eles curam esse homem. E aí todo mundo fica perplexo, admirado. Uma grande oportunidade surge. Uma grande oportunidade. E eu fico pensando, lá em Pentecostes, o fogo, algo como fogo foi visto na cabeça, por cima dos discípulos. Mas esse fenômeno não se repetiu. Mas não é interessante que, apesar desse fenômeno não ter se repetido, esse fogo continuava queimando no coração dos discípulos e movendo eles para fazer a vontade de Deus. E é isso que acontece. Quem está cheio do Espírito Santo não anda no piloto automático. Quem está cheio do Espírito Santo está consciente do que Deus está fazendo, das oportunidades que estão ao nosso redor. E aí é exatamente isso que o texto mostra. Pedro e João não estavam no piloto automático porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E é por isso que, além de perceber a oportunidade, e eu queria traçar um paralelo com uma porta aberta. Pedro e João veem uma porta aberta
E eles não só contemplam a porta aberta, eles entram pela porta aberta. Não só uma grande oportunidade, o uso intencional dessa oportunidade. Eles entram por essa porta e eles usam um milagre para pregar arrependimento. Eles usam um milagre para exaltar o nome de Jesus à mais alta posição. Eles abraçam a oportunidade. A gente poderia afirmar, Pedro e João estavam no centro da vontade de Deus naquele momento. E é nesse momento extraordinário que a gente vai ver Pedro e João aproveitando a oportunidade, fazendo a vontade de Deus, e uma grande consequência surgindo. Através da porta que Deus abriu, no centro da vontade de Deus, surge uma grande consequência. A porta que Deus abriu, Pedro e João não desperdiçaram. E eu queria que você visse comigo Atos capítulo 4. A gente vai ler os versículos 1 e 2 no primeiro momento. Olha só. Enquanto Pedro e João estavam no centro da vontade de Deus, aproveitando a porta que Deus abriu, enquanto eles estavam pregando, imagina agora eu pregando e de repente surge uma interrupção. Durante o evangelismo, durante o que Pedro está compartilhando sobre Jesus, de repente começam a entrar sacerdotes ali na área do templo, a segurança e alguns saduceus. Deixa eu tirar isso do caminho. Os saduceus eram um grupo em paralelo com os fariseus. Os saduceus eram um grupo religioso, mas que se parecia mais com um partido político. Gente que tinha sede de poder, de influência, e que estava bem conectada inclusive com o Império Romano, mas que tinha uma vida religiosa, mas não uma fé aprofundada. Por exemplo, eles não acreditavam em demônios, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em sinais extraordinários, eles não acreditavam que um dia um Messias literal viria. E aí dá para a gente entender o nível do problema, porque primeiro eles veem Jesus fazendo tudo o que ele fez, ensinando tudo o que ele ensinou, e de repente, no meio de todo esse processo, Jesus é crucificado, morto, e eles pensam, bom, não era o Messias. Só que de repente muitas testemunhas começam a dizer, não, Jesus está vivo. A gente viu Jesus, e não só isso, esse movimento espontâneo da igreja começa a realizar sinais, e esses saduceus entram em crise, porque a mentalidade deles era o seguinte: se Jesus realmente é quem ele diz que é, e se essas pessoas estão realizando sinais que provam isso, nós temos um grande problema, porque tudo que nós ensinamos até agora, e todo esse sistema que nós criamos de influência e de poder, pode ruir a qualquer momento. Mentalidade de incredulidade, de autopreservação, e eles olham para aquilo que aconteceu no templo e dizem, que tumulto é esse? E eles se achegam e eles interrompem. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, o sacerdote, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, e eles estavam, o quê? Indignados. Pedro e João, no centro da vontade de Deus, realizaram algo extraordinário. Muitas pessoas estavam adorando a Deus naquele momento, estavam contemplando o impossível materializado na frente deles, e surge um grupo de pessoas indignada, um grupo indignado, e eles olham e eles enxergam os apóstolos Pedro e João como homens pretensiosos por terem feito a vontade de Deus. Não só isso, porque eles estavam instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Um grande problema. E aqui a gente tem a primeira aplicação do texto. Lê comigo. Fazer a vontade de Deus nem sempre. Vamos repetir juntos? Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Uma cura extraordinária, todo mundo olhando e falando uau, e de repente surge um grupo indignado, crítica, zombaria, interferência, descrença,
no meio de tudo aquilo que era real e palpável. E aí a gente precisa começar a expandir a nossa consciência hoje, porque a gente olhou para o Espírito Santo como nosso capacitador, certo? Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, não só porque nós somos insuficientes, esse é o primeiro ponto, mas nós precisamos da capacitação do Espírito Santo também porque existem resistências e oposições naturais e sobrenaturais no nosso caminho, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Uma cura, algo extraordinário, e oposição. Uma cura, algo extraordinário, e resistência, e crítica, e calúnia. Guarde isso. Além das nossas insuficiências, existem resistências ao nosso redor, e em nós, inclinações que se colocam entre nós e a vontade de Deus muitas vezes. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, e muitos evangélicos, eu me incluo nesse processo, nos meus primeiros dias seguindo a Jesus, caminhando com Jesus, logo depois da minha conversão, muitos evangélicos, ainda por conta de uma imaturidade, ou talvez porque estão vazios do Espírito Santo, são guiados por um outro tipo de raciocínio que não vem do Espírito. Às vezes as pessoas dizem assim: sabe, pastor, Deus abriu uma porta para mim, uma grande oportunidade. Pastor, você tem que ver como eu tenho certeza que é a vontade de Deus para a minha vida. Tudo fluiu, sabe? Nossa, as coisas só foram acontecendo. Eu deixei rolar e nossa, deu tudo certo. E sabe, pastor, eu estou percebendo um equilíbrio em tudo isso. Eu estou percebendo assim um tempo favorável. Só pode ser de Deus. Que porta Deus abriu? Estou começando a namorar uma pessoa, sabe, ela não tem fé em Jesus, eu vou construir uma família sobre... Mas ela me ama. E você pensa, como assim? Que tipo de raciocínio é esse? Fazer a vontade de Deus não pode ser medido simplesmente por aquilo que aparentemente está dando certo e fluindo, pela ausência de resistência. Quem se guia por esse tipo de raciocínio, às vezes está no centro da vontade de Deus e de repente é surpreendido por uma oposição, por uma resistência, se enxerga cansado, sobrecarregado e muitas vezes começa a flertar com pensamentos do tipo: não pode ser a vontade de Deus, tem alguma coisa errada, não é possível que nesse ponto da jornada eu lide com tanta oposição, com tanta frustração ou com circunstâncias que abalam o meu chão. E a gente pensa: uau, certamente tem algo errado, eu preciso realinhar minha rota, encontrar um caminho mais equilibrado. Eu não vou projetar, mas eu separei 2 citações muito especiais. Eu vou até deixar a fonte, se alguém quiser anotar e procurar esses livros. Jonathan Edwards, em Afeições Religiosas, ele diz assim: olha, fazer a vontade de Deus é algo que requer mais do que mera disposição. Não basta estar disponível, não basta estar simplesmente disposto ou animado em fazer a vontade de Deus, requer uma capacitação, uma graça divina, para vencer as inclinações e as oposições do nosso próprio coração. E aí vem Charles Spurgeon, em Sermões de Charles Spurgeon, volume 12, ele diz assim: fazer a vontade de Deus não é uma tarefa fácil, pois implica a negação de si mesmo, a negação das inclinações internas da nossa natureza, uma luta contra o mundo e o sistema caído marcado pelo pecado, e uma luta contra o diabo. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Tem um outro teólogo que eu gosto muito, não sei se você conhece, chama Jesus Cristo de Nazaré. Você conhece esse? Mateus capítulo 16, eu não vou projetar, ele diz assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar encontrar um caminho de conforto e se apegar à vida, a perderá. Mas se abrir mão do controle, confiar em mim e fazer a minha vontade,
por minha causa encontrará a vida plena, autêntica. E o termo grego aqui para negue-se a si mesmo significa esquecer-se de si. Significa desconsiderar a minha perspectiva do eu. Negar-se a si mesmo é uma questão de mudar a perspectiva. E quando a gente está fazendo a vontade de Deus, ou quando a gente está decidindo começar a seguir a Jesus, nós precisamos de uma experiência de mudança de perspectiva. E na sequência nós vamos precisar de realinhamentos constantes por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão, por meio do nosso avanço na fé, para que a gente desconsidere toda inclinação que tente restabelecer a perspectiva do eu. Negue-se a si mesmo. E não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. A perspectiva dele mudou, e ele fala assim: por causa de Jesus, o que para mim antes era lucro, conforto, alegria, eu passei a considerar como prejuízo. Quero conhecer a Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Mudança de perspectiva. Eu quero me tornar como Ele. Negar-se significa estar disposto a trocar de perspectiva e encontrar a perspectiva de Deus, de Jesus, sobre esse caminho estreito que nós devemos trilhar. E não só um caminho estreito, um caminho cheio de armadilhas e oposições, resistências. O contexto dessa fala é muito interessante. Não sei se você se lembra onde é que isso está no Novo Testamento, quando Jesus diz: olha, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Está lá em Mateus capítulo 16, eu não vou projetar também. Jesus deixa claro aos discípulos, ele explica o plano é o seguinte, está todo mundo assim, tá, vamos lá, qual é o plano? Eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Aí Pedro fala: de jeito nenhum. Pedro segurou Jesus pelo braço. Olha a cena, Jesus está contando o plano do que ele vai fazer por todos nós, e Pedro, com a perspectiva do eu, da autopreservação, do orgulho talvez da hora, ele agarra Jesus e fala: que história é essa? Que caminho é esse, Jesus? Nós não vamos deixar morrer, o nosso rei vai morrer? Que história é essa? A gente quer te coroar, e a gente quer dominar Roma, a gente quer, construir um império aqui. E a resposta de Jesus é firmeza. Ele olha para a perspectiva equivocada de Pedro, ainda imaturo, ainda sem o Espírito Santo na plenitude, e ele diz assim: fora Pedro, fora Satanás. Deve ter sido um momento difícil para Pedro. Ouve assim: fora Satanás. Eu? E Jesus fala: sim, você. Fora. Sabe por quê? A tua perspectiva está equivocada. Você não tem ideia de como Deus trabalha, Pedro. Você ainda não tem ideia do que significa fazer a vontade de Deus. Então Jesus orientou os discípulos: quem quiser me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Na versão da Mensagem interessante, ele diz assim: tem que aceitar a minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea, porque quem está no controle tem a perspectiva clara de para onde deve ir. Eu estou no comando, Pedro, não fuja do sofrimento, abrace o sofrimento. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir, como fazer a vontade de Deus. A autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar uma vida equilibrada? Qual é a vantagem de conquistar tudo aquilo que você deseja? De crescer profissionalmente, lucrar. E não que isso seja errado, mas qual é a vantagem? Se no final você tiver aberto mão da perspectiva de Deus, porque no caminho estava difícil e você, no meio do desconforto, começou a alterar a rota. Jesus diz: qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja e no final perder a sua alma? Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil.
E deve ser por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, queria que você visse comigo. Vamos ler juntos? Portanto, não nos cansemos de fazer no momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. O apóstolo Paulo sabia, fazer a vontade de Deus não é fácil, e fazer a vontade de Deus te coloca numa rota, em que muitos momentos você vai experimentar cansaço, porque você não está se movendo numa jornada que é só você, Deus e um arco-íris, é você, Deus e muita oposição, dilemas internos, tentando influenciar a tua perspectiva sobre as tuas decisões, teu estilo de vida e aquilo que você faz ou deixa de fazer para a glória de Deus. Nossas inclinações pessoais, as resistências e as oposições também sobrenaturais estão ao nosso entorno. Próxima aplicação é essa. O Espírito Santo, ele nos capacita então com perspectiva. Nós precisamos de perspectiva. Se perspectiva é algo chave para a igreja em Atos e nos ensinamentos de Jesus em relação a negar-se a si mesmo, no momento em que nós vivemos, sabendo da promessa do Espírito Santo cumprida, e olhando para Atos, nós precisamos crer que como Pedro e João num dia comum tiveram perspectiva e fizeram a vontade de Deus, apesar da oposição, nós podemos ter uma mudança de perspectiva. Faz sentido? O Espírito Santo nos capacita com perspectiva do alto. Eu vou ler Atos capítulo 4, dos versículos 3 a 4, a sequência do texto, porque a consequência, a oposição se agrava. Eu não vou projetar o texto, mas os dois foram presos. Os dois foram presos. Pedro e João fazendo a vontade de Deus, diante de uma grande oportunidade, da porta que Deus abriu, começam a experimentar uma resistência, uma oposição e acabam na prisão. Não é como geralmente a gente imagina alguém que está vivendo no centro da vontade de Deus, está preso. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem até aquele momento, creram em Jesus. Uma grande consequência que se agrava e coloca Pedro e João, e não só Pedro e João, se a gente lê a sequência do texto com calma, atentos aos detalhes, nós vamos ver que o homem que foi curado também foi parar na prisão junto com eles. A expressão cura no capítulo 3, no capítulo 4, tem relação direta com salvação também. Se imagine na pele desse sujeito. Recebi um grande milagre, cara, eu posso andar. Ele começa a celebrar, a dançar, a glorificar a Deus. De repente surge um grupo de pessoas, seguranças, e não, vocês vão para a prisão. No primeiro dia de cura, no primeiro dia de encontro com a boa notícia do Evangelho, no primeiro dia de salvação, o cara vai parar na prisão junto com Pedro e João. E é por isso que a gente precisa de perspectiva, porque quando a oposição vem, quando o cansaço vem, a resistência se apresenta, é muito fácil a gente ter reações contrárias ao Espírito. É muito fácil a gente olhar para aquilo que está dando errado e dizer, eu sabia. Imagina Pedro e João, eles acabaram de curar um homem, e Deus está conosco. Agora imagina que a gente lê o texto e a gente começa a ver reações tipo, eu sabia, esse negócio de seguir Jesus deu errado lá atrás, ele morreu, ressuscitou, a gente achou que agora ia dar certo, mas pensa bem, nada dá certo para a gente, tem algum problema mesmo nesse caminho, porque eu, um apóstolo na prisão, será mesmo que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque olha quantas coisas acontecendo. E a descrição do texto, o relato detalhado de Lucas, não nos mostra esse tipo de reação. Porque esses homens tinham perspectiva.
Lucas, na forma como ele registra o capítulo 4, ele não dá ênfase na prisão daqueles homens. E ele não só não dá ênfase na prisão daqueles homens, como ele também deixa claro que a prisão daqueles homens não despertou nenhum tipo de reação contrária ao que o Espírito estava fazendo naquele momento. E o interessante é que Atos é um livro que relata muitas coisas inéditas. A começar pelo derramamento do Espírito Santo, algo inédito aconteceu. Agora Deus habita em nós e age através de nós. Outra coisa inédita, um grande milagre desse porte, cara, que se compara ao que Jesus fez, é relatado em Atos capítulo 3. E agora em Atos capítulo 4 a gente vê algo inédito. A gente vê a primeira prisão de homens e mulheres que estavam fazendo a vontade de Deus, naquele momento, glorificando a Deus por aquilo que Jesus fez na vida daquele aleijado através de Pedro e João. Então a gente tem essas primeiras experiências sendo relatadas detalhadamente. Quando a gente chega em Atos capítulo 7, a gente vê como essa consequência da prisão de Pedro e João, cara, se desenrolou e progrediu a ponto de Estevão ser apedrejado e morto. Um homem cheio do Espírito Santo, morto com pedras. Depois a gente vê a partir do capítulo 8 a grande onda de perseguição que é inaugurada contra a igreja. Historiadores acreditam que a igreja ela experimentou cerca de 10 grandes ondas de perseguição feroz. E é interessante porque quando Lucas está descrevendo aqui em Atos a prisão desses homens, tem algo diferente. Por ser uma experiência inédita, a gente deveria encontrar muitos detalhes de como eles reagiram, tudo o que aconteceu, mas Lucas não faz isso. Ele relata simplesmente a prisão e nenhum tipo de reação. Ou seja, a ênfase e a perspectiva do Espírito Santo, naquele momento, habilitando Pedro e João, ajuda eles a focar, não naquilo que deu errado, não naquilo que aparentemente é uma oposição, uma resistência, um prejuízo. O Espírito Santo capacita eles para enxergar inquestionavelmente o que deu certo, não o que deu errado. E o que deu certo? A palavra de Deus foi pregada, ainda que tenha surgido uma interrupção, e que Pedro e João tivessem sido acorrentados, a palavra de Deus não estava acorrentada, e o Espírito Santo também não, ele estava agindo. E aí qual que é o efeito disso? 120 pessoas no primeiro momento na igreja primitiva, se tornam 3.000 pessoas, olha que salto. Vocês estão acompanhando? 123.000. Com a prisão de Pedro e João, naquele momento a contagem chega a 5.000. 5.000. E tem um detalhe muito interessante. A maneira de contar naquele tempo eram os homens. Então Pedro e João estão presos, pagando um preço significativo por terem vivido e compartilhado a fé em Jesus e feito a vontade de Deus. Mas cerca de 20.000 pessoas, pensa nisso, quantas multis precisariam para acolher 20.000 pessoas? No ponto em que Estevão foi preso, historicamente, estima-se que 20.000 homens, mulheres, tinham colocado a fé em Jesus e faziam parte daquela igreja. Isso é extraordinário. Lembra que eu falei que Lucas é detalhista? Ele não foca na prisão, porque o foco de Pedro e João não estava na prisão. E aí, olha que interessante, contar importa. Mas a pergunta é: o que você está contando? O que você está contando? Atos são registros que mostram o avanço da igreja, e os números representam pessoas, e as pessoas importam, e elas devem ser consideradas, e Lucas está trazendo nesse tipo de registro, a perspectiva que a igreja tinha naquele momento. Não era a perspectiva
do eu, da autopreservação, era a perspectiva do que Jesus tinha chamado eles para fazer, e eles tinham uma alegria transbordante de ver o crescimento da igreja. A gente está na prisão, mas cara, são 20.000 pessoas, aonde isso vai parar? O que Deus prometeu fazer através de nós, por meio do Espírito Santo, está se cumprindo. Pessoas estão sendo curadas, gente está se arrependendo, famílias estão sendo restauradas. Como é que eu poderia contar os meus prejuízos agora diante de algo tão extraordinário? Contar importa. Você está contando? O que é que você está contando? Qual é o foco dos teus pensamentos? Qual é o foco? A tua atenção está concentrada aonde? Muitos estão exaustos, sem esperança, porque agora se encontram mais atentos e contando os prejuízos, as frustrações, as decepções, as pessoas difíceis no caminho. Ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não mereço tudo isso, e estão perdendo o foco, cara, do que realmente importa. Deus em nós, Deus através de nós, gente sendo restaurada, curada, os perdidos sendo bem-vindos à casa, e o nome de Jesus glorificado até que Ele venha. No meio de tudo que aparentemente é perca, prejuízo, Deus está agindo através de homens e mulheres que mudam a perspectiva, Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: devemos estar dispostos a sofrer perdas, suportar dores, por amor a Cristo, pois obedecer a Deus, lê comigo, vale mais do que qualquer conforto ou riqueza que esse mundo possa oferecer. John Owen, ele diz o seguinte: obedecer a Deus é mais importante do que qualquer vantagem terrena. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer vantagem terrena, mesmo que sejamos chamados a enfrentar grandes tribulações e perigos, oposições, resistências, prejuízos. Nossa obediência precisa amadurecer, a nossa perspectiva tem que mudar, e nós precisamos nos colocar diante de Deus como realmente o Senhor que tem a perspectiva correta sobre quem fomos criados para ser e o que nós devemos fazer por meio dEle. Eu não vou projetar a sequência do texto, mas a partir do versículo 5, olha só, no dia seguinte foi convocada uma reunião em Jerusalém. Então Pedro e João estavam presos, e todas as pessoas que eram influentes naquele momento, os governantes, os líderes religiosos, os mestres, os sacerdotes, Anás era o sacerdote principal, ele era o líder dos saduceus. Tudo indica que provavelmente ele era o líder e o gestor de todo o mercado no templo, que vendia animais para serem sacrificados. E veja só, que Jesus virou de cabeça para baixo. As mesmas pessoas que provavelmente estavam diante de Jesus antes da crucificação, pressionando Jesus, julgando Jesus, estavam diante agora de Pedro e João. Eles colocaram Pedro e João no centro da sala, e eles questionaram: quem deu autoridade a vocês para fazer o que vocês fizeram? Eles começam a questionar, a se opor a Pedro e a João. E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: governantes, líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento hoje, porque nós curamos um homem doente, se nós estamos sendo pressionados e questionados por termos feito a vontade de Deus e o bem, eu vou deixar bem claro para vocês, não temos nada a esconder. Pedro firme diante da oposição, diante do questionamento, resoluto, ele diz: foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré que esse homem levantou, andou e glorificou a Deus, dançou, pulou, e o evangelho foi pregado, e 5.000 foram contados. Foi no nome de Jesus.
aquele que vocês mataram numa cruz, e que Deus ressuscitou dos mortos, é pelo nome dele que esse homem está na presença de vocês. Aí o cara, coitado, foi junto com eles para o xadrez. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a pedra principal. A salvação não vem por nenhum outro caminho, nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o nome de Jesus. E é por isso que importa ser igreja, viver e compartilhar a fé, porque só tem um caminho, e nós somos as testemunhas nesse processo. A fascinação aumentou quando eles perceberam que Pedro e João nunca tinham estudado teologia. Homens ainda incrédulos, mas fascinados. Eles não têm formação teológica, pouca educação formal, e eles reconheceram, não tem outra explicação, esses homens estiveram com Jesus. Esses homens estiveram com Jesus. Como é que nós podemos negar o fato, se o homem que era aleijado está diante de nós em pé? O que vamos fazer com esses homens? E aí tem algo muito interessante, eles pedem para Pedro e João e o aleijado, ex-aleijado, se retirar da sala, eles fecham as portas, e nos bastidores eles conversam. O que a gente vai fazer com esses homens? A essa hora, todo mundo na cidade já está sabendo o que aconteceu. O homem agora é uma testemunha viva, junto com esse pessoal que se chama igreja. Todos devem saber do milagre, a notícia está correndo, não tem como refutar, o irmão está de pé aqui na nossa frente, a gente passava no templo e via ele caído, agora ele está de pé, tem uma prova que não dá para refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los, precisamos pressioná-los mais, precisamos nos opor mais, para que eles parem de fazer a vontade de Deus, entre aspas, para que eles parem de considerar, compartilhar o nome de Jesus e fazer a vontade de Deus. Vamos ameaçá-los para que eles não mencionem mais o nome de Jesus a ninguém. Sabe o que é o irônico? O que aconteceu de portas trancadas, de alguma forma caiu em Atos. E o palpite é que provavelmente alguns dos homens que estavam ali julgando e participando desse processo de oposição contra Pedro e João se converteram. Em algum momento eles foram entrevistados por Lucas. Sabe por quê? O que parece que na nossa perspectiva carnal é Pedro e João enfrentando as pessoas, é Pedro e João tentando salvá-las. O mesmo evangelho que Pedro e João pregaram para as pessoas que viram o grande milagre, a grande cura, é o evangelho que eles pregaram para aqueles que estavam contra eles. Porque para eles o que importa é fazer a vontade de Deus. Tendo gente difícil no nosso caminho ou não, o nosso chamado do alto é considerar a perspectiva de Deus sobre as pessoas e olhar para elas como Jesus pediu para a gente olhar, e anunciar as boas notícias, e chamá-los ao arrependimento para o caminho de vida eterna. Agora, vamos olhar para os versículos 18. Eles chamaram Pedro e João de volta e os advertiram: chega, silêncio, chega desse negócio de se comprometer com Jesus, com o que Jesus pediu para vocês falarem, fazerem, chega de ensinar em nome de Jesus, chega de dar testemunho de Jesus. Mas Pedro, João, juntos ali representando a igreja, estavam de pé, não se curvaram à pressão, ao prejuízo, à consequência que se agravou, e eles reagiram: decidam os senhores. Que ousadia, cara! Eles estavam diante das pessoas que julgaram Jesus, e eles disseram: decidam os senhores, se é justo aos olhos de Deus ouvir a Ele, abraçar a perspectiva dEle ou a de vocês. O texto segue, eles dizem: não temos dúvida, não podemos nos calar a respeito do que vimos e ouvimos.
Os líderes fizeram mais ameaças, a oposição continuou, mas acabaram deixando os dois irem embora, junto com o aleijado, o ex-aleijado. Isso nos leva para a terceira aplicação. Olha só, o Espírito Santo nos capacita o quê? Com o quê? Com coragem. O Espírito Santo nos capacita com perspectiva, mas também com coragem, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, porque nem sempre é fácil fazer o que Deus espera que a gente faça. O Espírito, Ele nos capacita com coragem. A palavra intrepidez, coragem, ela aparece 3 vezes, só no capítulo 4, ela é enfatizada. E a grande consequência, então, revelou essa grande marca da igreja em Atos, que não diminuiu, ela progrediu. A igreja de Atos é uma igreja ousada e corajosa, e isso é fantástico para mim e para você, porque aquelas pessoas, antes de serem cheias do Espírito Santo, eram as mesmas que entravam em rotas de fuga e de autopreservação quando as oposições, as frustrações e os prejuízos se apresentavam. Mas agora não, eles estão cheios do Espírito, e o Espírito, além de dar perspectiva, gera coragem. A gente precisa de coragem santa, porque fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Coragem santa porque tem um tipo de medo pecaminoso que não é só um sentimento. Existe um tipo de medo que é uma influência. O medo que muitas vezes te pressiona para se calar quando você deveria falar. O medo que te pressiona para muitas vezes se esconder quando você deveria ser testemunha. Um medo que muitas vezes te coloca em rotas de autopreservação, que chacoalha as tuas convicções e sussurra ao seu ouvido: será que é para isso que Jesus te chamou mesmo? Será que Jesus espera realmente que você tenha esse nível de comprometimento com Ele? A raiz da expressão medo no Novo Testamento, sabe o que é? É fuga. É fuga. Ela está relacionada diretamente com autopreservação, o medo de confiar que fazer a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes o medo agasalha a incredulidade, a gente pensa: não, se eu fizer a vontade de Deus, se eu ir por esse caminho, talvez as demais coisas não serão acrescentadas. Mesmo que a palavra de Deus diga: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O medo vem, e ele tenta nos influenciar na descrença. Não vai por esse caminho talvez seja extremo. Não vai por esse caminho porque talvez você não vai alcançar o que você almeja. E nós precisamos da voz de Jesus, da perspectiva do Espírito Santo. Aquele que tentar ganhar a sua própria vida, a perderá. Essa é a perspectiva que eu e você nós precisamos ter hoje, para avaliar se nós estamos no centro ou não da vontade de Deus, a despeito de qualquer desafio, de qualquer cansaço, de qualquer frustração. Uma igreja madura, pessoas que realmente colocaram a fé em Jesus, precisam se submeter a essa verdade. Talvez você está aqui pela primeira vez e cara, você está numa jornada, eu estou pregando o Evangelho, tem muitas nuances de aplicação aqui, mas o fato é, Jesus nos chamou para um caminho estreito. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Não é errado sentir medo, mas o medo pecaminoso, ele nos controla, ele nos silencia, ele pede para a gente sentar quando a gente deveria estar agindo. O medo e a fuga são os maiores obstáculos de agradarmos a Deus e fazermos a vontade dEle. O medo e a fuga não estão relacionados com o Espírito Santo. E a boa notícia é essa aqui. Lê comigo, vamos ler bem forte. Deus não nos deu um espírito de medo, de fuga, mas um espírito de poder, de coragem, de amor e de domínio próprio.
Essa é a boa notícia. Ser habitação do Espírito Santo e ser capacitado por Ele te coloca numa nova rota, em que o medo não pode mais e não deve mais controlar você, não deve te silenciar, não deve te levar a contar as perdas, mas sim contar o que Deus espera que você faça e considerar o que Ele já fez. Deus não nos deu um espírito de medo. E eu preciso fechar essa mensagem com a oração de Pedro e João junto com a igreja depois que eles saem da prisão. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram: deu ruim, nós fomos presos, existem muitas ameaças, tem cartaz por aí na cidade com o nosso rosto. Existem prejuízos sérios adiante se nós continuarmos a fazer a vontade de Deus. E eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte. A oração já começa com perspectiva, eles estão cheios do Espírito Santo. Deus forte. Não, tem gente ameaçando, tem gente criticando. Não, olha, aconteceram alguns prejuízos. Cara, eu estou meio desconfortável agora. Não. Deus forte. Quantos de nós talvez hoje precisem se lembrar disso? O Deus que está te chamando, Ele é forte. Deus forte, que fizeste os céus. Olha a perspectiva. A terra, o mar, tudo que há neles. Cuida dessas ameaças. Cuida dessas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para fazer a tua vontade, para pregar a tua mensagem. E aqui tem uma parte que é extraordinária e confrontadora. Eles estão terminando a oração e eles fazem um pedido. Deus estende a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Para considerar isso. Eles estão pedindo para Jesus fazer a mesma coisa que gerou encrenca para eles. Eles não estão pedindo: Jesus, nos protege aqui para não dar errado de novo, a gente vai, viver uma rotina de igreja assim mais confortável, a gente vai se reunir uma vez por semana. Ou nas casas. Não, eles pedem a mesma coisa que gerou a consequência, porque eles sabem que dessa maneira eles podem ser ainda mais efetivos, fazendo a vontade de Deus. Eles pedem: Deus, estende a tua mão, Deus forte, estende a tua mão para curar a gente, para gerar milagres, maravilhas em nome de Jesus. Eles pedem mais daquilo que gerou prejuízo para eles. Isso tem que te encorajar. Que estilo de vida é esse? Que fé é essa? E enquanto eles oravam, o lugar em que eles estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e com confiança. A marca da igreja que está cheia do Espírito é coragem. É preciso coragem para se esvaziar dos seus próprios interesses. É preciso coragem para amar pessoas difíceis. É preciso coragem para entrar em rota de obediência e de compromisso com o que Deus está te chamando para ser e fazer. É preciso coragem. Sem coragem não há amor, porque o amor pressupõe risco, e nós precisamos romper a barreira do risco e dizer: Deus, estamos aqui. Nos enche de coragem para avançarmos de uma maneira sustentável. Porque sem coragem do Espírito, na primeira oposição, no primeiro cansaço, na primeira frustração, nós paramos, o tanque fica vazio. E o texto que nós lemos está mostrando a robustez de dois homens que antes fugiam de fazer a vontade de Deus, que não tinham a perspectiva de Deus, mas que agora estão cheios do Espírito Santo. E eu fico pensando o que Deus pode fazer em nós e através de nós, se estivermos cheios do Espírito, como uma igreja corajosa, para não entrar em rota de fuga, mas em rota de responsabilidade para com Campinas, região, São Paulo, Brasil e mundo.
Qualquer um pode se assentar nessas cadeiras de couro. Inclusive qualquer um pode pegar um microfone e sair tentando pregar uma mensagem, influenciar, ganhar seguidor no Instagram, no TikTok, seja onde for. Qualquer um pode dizer assim: não, eu tenho fé em Jesus, tenho minha rotininha, sabe? Mal tenho fé em Jesus. Mas é quando chega a oposição, é quando chega o dia mau, é quando chega a resistência, que se torna óbvio e visível se temos a marca do Espírito Santo em nós, a coragem que nos move. Nossas posturas revelam se somos ou não a habitação do Espírito Santo. Vou repetir: as nossas posturas revelam se somos ou não a habitação do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito são pessoas de coragem. Para pensar nisso. Pessoas cheias do Espírito são pessoas de coragem. Já imaginou ler o Antigo Testamento e olhar, por exemplo, para a história de Esther? Uma mulher que estava numa posição de conforto, foi colocada como rainha num reino inimigo. As pessoas não sabiam que ela era do povo de Israel. De repente vem alguém e fala assim: vamos colocar uma lei aqui, a gente vai massacrar o povo de Israel, o povo de Deus. Chega dessa galera, chega dessa fé, chega desses ensinamentos. E Esther está lá bem posicionada, com influência, com conforto. Ninguém sabe que ela é do povo de Israel. E imagina se ela entra em rota de fuga. Sabe, não, fazer a vontade de Deus, Mordecai. Nossa, não, vai ser muito difícil, pode ser que dê errado, vai que eu morro no processo. Mas cheia do Espírito. Olha só que lindo. No Antigo Testamento nós temos exemplos que nos inspiram e que apontam para essa realidade possível no tempo em que nós estamos. Homens e mulheres podem ter a mesma coragem de Esther, de Abraão, para sair da casa do pai, ir em direção à terra que ele não sabia qual era. Gideão, Jefté, tantos outros que aparecem em Hebreus capítulo 11. Mas coragem é um músculo, o Espírito Santo nos dá, mas a gente precisa exercitar. E eu preciso encerrar porque eu estourei o meu tempo. Mas o fato é que não tem uma série de aplicações práticas hoje, porque são muitas as nuances. Alguns de nós precisam romper uma barreira e começar a ter coragem para assumir um compromisso em aspectos básicos da fé cristã. Um compromisso com a igreja local, um compromisso com a sua devocional, um compromisso talvez com o jejum, um compromisso básico. Outros precisam de compromissos mais profundos, precisam romper uma barreira e começarem a testemunhar nas suas empresas, nas suas escolas, nas suas faculdades, e não se curvar à política da empresa, à política da faculdade, e dizer assim: Jesus é o nome pelo qual todo homem e mulher podem ser salvos. E nós temos a perspectiva do Espírito Santo e não a perspectiva desse mundo marcado pelo pecado. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente pudesse orar, mas também para que você pudesse ver melhor a ilustração de hoje. Eu não tenho um cubo mágico. Depois de uma mensagem como essa, talvez a gente pense: entendi, eu preciso ser uma pessoa de coragem. Quando as coisas começarem a, gerar uma certa ansiedade em mim, quando as coisas realmente estiverem se mostrando um cenário desfavorável e eu talvez estiver diante de um possível prejuízo, de um possível desconforto, eu preciso permanecer firme. Não. Porque se o caminho de Jesus não é autoajuda, mas é autossacrifício, nós precisamos olhar para aquele que foi firme no nosso lugar. Jesus foi firme no lugar dos discípulos ainda em toda a sua imaturidade, durante seu ministério, na cruz até o final. E a gente tem que aprender a contemplar Jesus na perspectiva de Deus, dizer: se Jesus foi firme por mim até o final,
Eu não sei o que me aguarda, eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei quais são os prejuízos, mas eu posso olhar para Jesus e isso me inspirar a continuar a despeito de qualquer pressão. Eu posso não caminhar pela autoajuda, mas pela perspectiva do alto, que me torna parecido com Jesus, por causa da capacitação do Espírito, que me sustenta no dia mau e que me faz parecido com Cristo. E obediente a Ele, diante de uma rendição e de um pedido, Espírito Santo, me capacita com coragem, porque sem a tua capacitação, só a perspectiva do que deve ser feito não basta. A religião, ela não passa de uma lata vazia. Faça isso, deixe de fazer isso. Olhe para Cristo, para aquilo que Ele fez. Se renda a Deus e peça: Espírito Santo, vem habitar no meu coração, vem encher o meu coração, para que eu possa permanecer. Uma das últimas palavras de Jesus foi: será que quando eu voltar encontrarei fé entre os homens? Confiança, coragem. Eu quero orar, vamos baixar nossas cabeças, conversar com Deus. Pai, nós estamos aqui, e nesse momento, não há pedido mais importante e fundamental que possa ser feito. Existem pessoas que precisam se render ao Senhor, precisam se tornar a habitação do Espírito Santo. E nesse ambiente de segurança, eu quero te desafiar a ter coragem, porque talvez Deus está ministrando ao seu coração, mas o espírito do medo está ao teu lado, tentando te influenciar. Não, agora não é com você. E eu quero te dizer: rompa o espírito do medo, se renda a Jesus. De olhos fechados, se alguém aqui hoje quer entregar a vida para Jesus, eu quero te desafiar a fazer um sinal com a mão. Eu quero orar por você. Espírito Santo, nós clamamos por consciência, por coragem de se render ao Espírito, coragem de se render e se entregar ao Cristo que morreu e que foi firme no nosso lugar. Agora, se você está aqui, você tem passado por dias difíceis, tem se sentido cansado, sobrecarregado, talvez até mesmo frustrado, com medo do que está adiante, eu quero orar por você, eu quero ter um tempo com você, e eu quero te desafiar a ter coragem de vir aqui para que a gente possa orar. Se você é alguém que está passando por dias difíceis, está sendo tentado a cogitar se você de fato está no centro da vontade de Deus, eu estou aqui e eu quero orar para que a tua perspectiva mude hoje, para a glória de Deus. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas vale a pena, porque tem capacitação para isso, tem propósito para isso. Espírito Santo, obrigado pela coragem do Lucas de vir à frente, que o mesmo Espírito que foi derramado sobre ele no dia do batismo dele, o faça se lembrar do amor dos primeiros dias, e o alimente de uma nova coragem, um novo fôlego, para desfrutar daquilo que o Senhor tem adiante, independente do preço, independente do custo. Levanta o Lucas como uma prova, como um sinal, como uma testemunha, a cada manhã, que a tua misericórdia se renove, e que a cabeça dele esteja erguida, olhando pela perspectiva do alto, no nome de Jesus. Deus, obrigado pela vida do Góis. Está aqui um dos testemunhos que temos contado também. Nós te agradecemos porque o Senhor o trouxe para ser igreja conosco. Ele faz parte daqueles que temos contado e visto o Senhor agir. Obrigado pelo batismo do Góis. Espírito Santo, dá a ele uma nova capacitação, uma nova coragem para lidar com aquilo que está adiante. Dá a ele graça sobre graça. Assim como o Senhor falou para o apóstolo Paulo: a tua graça é suficiente. Nós declaramos essa palavra sobre o Góis: graça, no nome de Jesus. Deus, a vida do Carlos, te agradeço pela vida dele. Espírito Santo, dá a ele robustez, firmeza, a olhar para Cristo Jesus, que ele tenha coragem de avançar,
avançar e mortificar a carne e avançar em santidade como uma prova, um testemunho para a glória do Teu nome. Deus, obrigado por cada mulher que está aqui, cada jovem. Deus, obrigado, Deus, pela vida da Lê, da Ashley, da Maiara, da Pan. Deus, a vida da Maiara, Deus, e também nós te agradecemos pela vida da Iris. Nós te pedimos, Deus, para que o Teu Espírito as renove de dentro para fora hoje. Novas sandálias para elas andarem fazendo a Tua vontade. Deus, nós continuamos orando pela Maiara. Seja feita a Tua vontade. Juntos como igreja, nós levantamos nossas mãos agora e nós declaramos sobre a vida da Maiara toda a capacitação e o agir do Espírito Santo de acordo com aquilo que ela precisa e de acordo com aquilo que o Senhor sabe que é o Teu querer. Deus, nós te agradecemos pela vida do Ronald. Pai, obrigado, e nós clamamos, dá a ele mais coragem, mais força de agradar ao Senhor acima de qualquer outra influência. Que a busca do Ronald seja completa e que ele veja o Senhor se manifestando e as demais coisas sendo acrescentadas no tempo certo, no nome de Jesus. Amém.